Estamos de volta e olha, eu estou muito feliz mesmo em ter a oportunidade de apresentar para você nessa terça-feira muito especial da Semana Santa, apresentar para você os detalhes da paixão de Jesus Cristo, paixão e morte do Nosso Senhor, segundo o Santo Sudário. Está vendo aqui que aquelas palavras que estão escritas nos evangelhos, que você lê aí com tanta propriedade nas suas meditações, depois na vida aí da sua paróquia, aquilo que está escrito, o sudário passa a ser, segundo as palavras do Dr. Corcione, como que um filme que se revela aos nossos olhos para que entendamos quem é esse, quem é o homem do sudário, quem é esse que se apresenta a nós como o ressuscitado. Você viu aí os detalhes doloridos, detalhes também que causam espanto no primeiro momento, mas para a gente entender que tudo isso foi feito exclusivamente por amor a mim e a você. Essa é a beleza que nós temos meditado durante os dias da Semana Santa. Eu tenho meditado com o povo lá da minha paróquia. Hoje à noite vou ter a oportunidade de, numa tradição que tem voltado, chamada de ofício de trevas, em que nós cantamos 7 salmos e intercalados com esses 7 salmos, nós fazemos a pregação das 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Hoje à noite eu vou viver lá com o povo na paróquia São Lucas Evangelista, em Carapicuíba, esse momento da paixão de Nosso Senhor. E muitas paróquias têm feito isso, têm recuperado essa tradição tão antiga de meditar as 7 últimas palavras de Cristo na cruz, numa celebração toda especial chamada de ofício de trevas. Aquilo que você lê no Evangelho, que você viu pela prefiguração das palavras proféticas, você contempla aqui diante dos seus olhos com o Santo Sudário. No bloco anterior, o Dr. Corcione mostrou aí os detalhes, né, desse Galileu, rabino, falando dos detalhes que demonstram que, de fato, era um judeu daquela época. Isso. Um Galileu, né? Um Galileu, rabino daquela época. Agora, se nós fôssemos aqui procurar mais alguns detalhes, o que o senhor teria para mostrar para nós de detalhe do sudário? São detalhes interessantíssimos. Por exemplo, a NASA, em 1978, começou a estudar o sudário de uma maneira um pouco mais acentuada. E ela não encontra no sudário de Turim nenhum vestígio de tinta, nanquim, nada. A imagem se forma sozinha. Ela não tem... percebam, por favor, que o sudário, além de ele ter altura e largura, ele tem profundidade. Ele é uma imagem tridimensional. A gente percebe a tridimensionalidade no tecido. Essa tridimensionalidade é muito importante, porque você só consegue fotografar alguma coisa tridimensional quando essa coisa produz luz própria, como a sua luz é superior à luz que virá sobre ela. Então, o sudário, em determinado momento, teve luz própria. Isso é importante a gente lembrar. Aliás, a NASA descobre uma inscrição aqui. O único detalhe de tinta que ela encontra no sudário é uma frase que está escrita aqui em latim vulgar. In nescem, a morte. Porque a história nos remete a um fato do sudário ter, durante muitos anos, muitos séculos, ter aparecido só a face. Ele foi dobrado em 8 partes, de modo que ele só aparecia a face. Essa face fica na história como um elemento um amuleto a muitos povos da Idade Média, e provavelmente alguém escreveu essa frase in nescem, a morte, em cima da face do sudário. E por falar na face do sudário, existe uma dúvida, existe uma questão, um questionamento que atravessa os séculos. O sudário não se discute mais que é uma peça autêntica, que é uma peça de 2000 anos, que tem a imagem de um cadáver aí estampado. Mas o que vem sempre a questionamento é: quem garante que o homem do sudário é Jesus Cristo? Essa é a pergunta que quer calar sempre.
Então, se você imaginar judeu, rabino, Galileu, flagelado e crucificado do século I, talvez centenas poderiam haver. Mas nós falamos agora há pouco da face. Chama a atenção do nosso telespectador, chama a atenção do nosso colaborador a essa face. Lembro que a cruz só subia o bandido, o assassino, o ladrão. Chama a atenção que essa face é a face de um bandido. E pergunto, qual seria o bandido que ao morrer teria essa lucidez? Essa face que está transmitindo serenidade. Qualquer condenado à morte, no momento da sua morte, tem reações violentas de ódio, de rancor. Este condenado à morte transmite paz na sua face. Qual seria o condenado à morte, judeu, rabino, galileu do século I da nossa era, que ao morrer transmitiria essa paz? Mais um detalhe. Se olharmos na parte posterior, no alto da cabeça, nós vamos encontrar 48 marcas. Na parte anterior, vamos encontrar mais 11 marcas de uma coroa de espinhos. Isso é muito, muito importante. Judeu, rabino, galileu, flagelado e crucificado, muitos. Com uma coroa de espinhos, a história só fala em um nome: Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, se me permitirem, a mensagem do sudário. Nós estamos, durante toda a quaresma, meditando sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre a paixão de Jesus. E o sudário vem trazer para todos os povos, desde o século I até para toda a eternidade, vem trazer a sua grande mensagem. O sudário, hoje, é uma prova científica que este homem ressuscitou. Chama a atenção do nosso telespectador, do nosso amigo colaborador. Percebam, por favor, que todas as marcas de sangue AB negativo estampadas no sudário, elas estão intactas. Se eu tenho um ferimento qualquer no meu corpo, e sobre esse ferimento eu coloco um pano de linho, o que vai acontecer? Se a ferida estiver seca, ela não vai passar para o tecido. Se estiver molhada, ela passa para o tecido. E ao tirar o tecido, ela esfarela. Ela não fica nem na minha pessoa e nem no tecido. Todas as marcas de sangue do sudário estão intactas. Isso quer dizer que nunca ninguém tirou o pano de cima desse cadáver. Ele simplesmente
sumiu. E largou Otônia Keimena. E para que ele fizesse isso, ele deve ter emanado uma luz muito forte e um calor muito grande. Luz e calor esse que afastou a guarda romana que tomava conta do sepulcro. Luz e calor esse que teria deixado gravada uma imagem com efeitos tridimensionais. Doutor Corcione, nós estamos mostrando lá a imagem do filme do Mel Gibson, que retrata exatamente isso que o senhor está dizendo. Se a gente conseguir voltar para aquilo que são imagens impressionantes, a gente vai tentar voltar, porque quando o senhor estava fazendo o gesto com a mão, era exatamente como o povo estava em casa, estava vendo como é que foi esse detalhe de que não tiraram do corpo de olha lá, olha. Ele simplesmente fluiu. O Mel Gibson não tinha como colocar os créditos ao sudário. O que ele faz? Ele termina a grande produção dele com a imagem do sudário. É o crédito colocado do Mel Gibson para aquele tecido. Coisa fantástica. Judeu, rabino, galileu, flagelado e crucificado, muitos. Com essa face e com todas essas características, com essa coroa de espinhos na cabeça, e que tenha ressuscitado e deixado a sua marca para toda a eternidade, só existe um em toda a história da humanidade. Outro não é senão nosso Senhor Jesus Cristo. A gente só pode assim, manifestar toda a nossa alegria diante disso, né? Este é verdadeiramente o Filho de Deus, como aquele soldado no último momento pôde proclamar. Detalhes tão belos como esse. Por que nosso Senhor deixaria isso? Por quê? Por quê? É claro, nós estamos falando aqui de fé, né, doutor Corcione? Nós não estamos aqui querendo falar nós não estamos falando de ciência, né? Nós estamos falando de fé. Se a minha fé tivesse 4 metros e 36 de comprimento por 1,10 m de largura, eu já estaria morto faz tempo. A minha fé é muito superior a isso. Eu não tenho interesse, eu acho que ninguém tem interesse em que o sudário te remeta à fé. Não. Nós temos que aplicar nossa fé ao sudário. Isso que é importante. E olhar o sudário e meditar sobre a vida, a paixão, morte e principalmente sobre a ressurreição de Jesus. Pois é, eu tenho certeza que você que está em casa gostou demais. Eu fiquei aqui impressionado com tudo aquilo, porque, olha, se nós fizermos um programa daqui a um mês, falando novamente, tenho certeza que você vai ficar impressionado. Se daqui 2 meses a gente voltar para conversar sobre isso, você vai ficar impressionado. Mas o programa de hoje, ele é especial, porque quer ajudar você a celebrar bem a Semana Santa. Estamos na terça-feira, tem ainda quarta, quinta, sexta, sábado e o grande dia, o dia da ressurreição, o domingo. O nosso objetivo é esse, você celebrar bem, viver bem e com muita intensidade a sua Semana Santa. E para isso nós tivemos a grata satisfação, a alegria de receber aqui o Dr. Corcione, que nos ajudou a compreender esses detalhes da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero agradecer muito mesmo a presença do Senhor aqui. Queria que o senhor chegasse aqui um pouquinho mais pertinho de nós, aqui nesses detalhes todos, né? Que eu sei que um dia eu vivi uma experiência de fazer uma dinâmica que eu aprendi numa paróquia dos meus amigos lá na Flórida, em que quando terminou na quarta-feira de cinzas, o sacerdote fez uma proposta. Ele estendeu uma cruz imensa na igreja e fez a imposição das cinzas no final da missa. A pessoa recebia as cinzas e recebia um cravo. E depois pegava o martelo e ia lá na cruz e pregava. E era tudo em silêncio. E aquilo foi um negócio impressionante, porque a primeira pessoa que pegou o cravo e foi até a cruz, naquela igreja, num profundo silêncio, ele martelou. E a gente escutava o barulho do cravo, do martelo, e isso foi algo impressionante. E quando a gente vê esses detalhes aqui, são detalhes que impressionam mesmo. Então eu quero agradecer ao senhor por nos ajudar a viver bem a Semana Santa. Muito obrigado, obrigado mesmo. E a gente quer contar sempre com a ajuda do senhor aqui. Eu estou sempre à disposição, é sempre um prazer estar com vocês.
de quem eu amo muito. Há 30 e poucos anos, ou 30 anos passados, eu já estava aqui na casa. Então, sempre que me chamam, não precisam falar duas vezes. Eu tenho sempre o prazer de estar aí, principalmente com o senhor, Padre. Obrigado. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado. Foi a segunda vez que eu faço um programa aqui falando do Santo Sudário junto com o senhor. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar sempre ajudando a gente a celebrar melhor a Semana Santa. Eu que agradeço a possibilidade e espero que tenha atingido o objetivo com os nossos telespectadores, com o nosso colaborador. E aquele que ainda não é, por favor, que seja. Claro. Isso é muito importante para que essa missão continue, que faz parte da nossa vida evangelizar. Amém. Obrigado. Pois é, agora eu vou chegar aqui pertinho da Sagrada Família, porque eu quero rezar com a nossa irmã Nazaré Alves Ferreira. Torci para que a senhora estivesse em casa, me parece que já está aí certinho, está na linha para rezar com a gente. Apresentando aí as suas intenções, pedindo bênção de Deus para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Alô, bom dia. Bom dia, bênção, Padre. Deus te abençoe, dona Nazaré. Eu estou muito feliz mesmo. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade em falar conosco agora e quero pedir que a senhora apresente as suas intenções nessa terça-feira tão especial que nós estamos vivendo a grande semana. Tenho certeza que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue poderoso de Jesus, tem muitas bênçãos para derramar sobre a sua vida e eu quero abençoar logo em seguida que a senhora apresentar as suas intenções. Por quem que a senhora quer que rezemos hoje? Olha, eu quero pedir pelo meu esposo, ele tem um câncer, quero pedir também pela minha filha, pela conversão dela, os filhos dela, ela tem um casal de filhos, o Lucas e Júlia, e pela minha mãe, pela minha saúde, e pelas almas do purgatório. Amém, amém. Então eu quero abençoar agora a sua vida, pedindo pelos méritos infinitos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua vida seja coberta de todas as bênçãos pelo poder do sangue de Jesus. Sobre a sua vida, dona Nazaré, sobre a vida de toda a sua família e de todas as suas intenções. Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a sua vida, que a sua casa sejam cobertas pela sombra da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o sangue poderoso de Jesus realize milagres aí na sua vida. Obrigado pela sua participação. Toda a bênção de Deus para a senhora e para todos os seus. Amém. Pois é, nós estamos chegando ao finalzinho desse bloco, bendizendo a Deus pelo mistério da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Vou para o intervalo, já eu volto para continuar com você, com a sua família.